Bem, voltando então à discussão dos fatores de virulência e principalmente o próximo tema, que é a regulação desses fatores de virulência, aqui a gente apresenta um quadro para vocês, onde vocês podem perceber a diversidade de fatores de virulência que as espécies de Staphylococcus aureus podem ter. Não quer dizer que todas as espécies tenham todas essas toxinas e esses fatores, mas que eles podem ter. Então, vejam, para a colonização coagulase, para a proteína A, para a evasão do sistema imunológico, proteases, toxinas, hemolisinas. Então, eu não vou entrar em detalhes, isso vai estar disponível na apresentação para vocês, mas aqui deixa bem claro a quantidade de fatores de virulência diversos que as espécies de áureos podem ter. E aqui tem também, com um pouquinho mais de detalhe, os genes que já foram detectados, que estão associados à ligação, à persistência dessa célula. Então, novamente, eu não vou entrar em detalhes, porque eu já comentei de maneira geral, mas apenas porque aqui é um detalhamento maior sobre quais genes já estão sendo caracterizados, porque demorou-se muito tempo até se chegar a quais genes efetivamente podem ser considerados fatores de virulência. E isso é de um artigo bastante recente, onde agora eles também mostram algumas características do Staphylococcus argenteus, que é o que nos interessa muito mais por poder ser isolado de seres humanos, e do Schweizeri, que é bastante parecido. E, de novo, vejam, eles produzem enterotoxina, produzem toxinas da síndrome do choque tóxico, toxina esfoliativa, que é aquela que promove a síndrome da pele escaldada, hemolisinas, leucocidinas. Então, vejam, são realmente espécies muito semelhantes. Aqui, para diferenciar um pouco essas espécies, o que tem sido feito, tá? Então, vejam como ainda está bastante incerta a caracterização. Muitas características já foram utilizadas, não são possíveis para algumas espécies. É meramente para vocês perceberem como tem evoluído um pouco uma série de estudos no sentido de vamos tentar caracterizar, porque pelo visto nós vamos ter um complexo de espécies associadas a Staphylococcus aureus. E essa é uma tabela bastante interessante, porque aqui ele começa a trazer, vejam só, outras espécies que são coagulase positivas. Então, olha aqui, aureus, pseudointermédios, intermédios, delfine, schleifferi. Então, já se sabe que tem várias espécies que são coagulase positivas e é importante que se caracterize melhor. Então, aqui eles estão testando algumas propriedades. Então, por exemplo, se eles têm aquele fator de agregação, que é aquela proteína de superfície, se eles promovem hemólise. Isso aqui é um teste bioquímico, tá, de Voges-Proskauer, é um teste metabólico, DNase, se eles degradam alguns açúcares, certo? Então, isso vem sendo utilizado na tentativa de se tentar, na tentativa de tentar é bom, né? Na tentativa de caracterizar um pouco melhor as espécies coagulase positivas. Pois bem, a regulação dessa virulência. Desde o início da aula eu estou falando para vocês que a virulência de Staphylococcus aureus, os fatores de virulência são mediados por quorum sensing. Isso é verdade, isso foi a primeira caracterização que se fez, e é um sistema que a gente vai chamar de sistema AGR, tá? É um sistema de regulação global da virulência de Staphylococcus aureus, onde, lembrem-se, Staphylococcus aureus é uma célula gram-positiva, então, se ela é gram-positiva, o seu sistema mais, o intraespecífico de quorum sensing, é um sistema onde o autoindutor é de natureza peptídica. Esse autoindutor vai interagir com uma proteína receptora de superfície celular, que vai sofrer uma alteração de conformação, vai ser fosforilada, e por uma cascata de transdução de sinal, vai fosforilar o regulador de resposta, que por sua vez vai se ligar ao DNA para ativar o reprime genes, que é exatamente o que esse esquema está mostrando. Vejam só, eu tenho um autoindutor peptídico, ele não entra na célula. Lembrem-se, é diferente do quorum sensing de gram-negativos, que entra e sai. Aqui, o autoindutor ele se liga a uma proteína receptora, que, ao ser
ao interagir com esse autoindutor, ela é fosforilada, então está aqui a proteína sem a interação, na hora que o autoindutor reconhece essa proteína é fosforilada. Por sua vez, a fosforilação dessa proteína por transdução de sinal vai promover a fosforilação do regulador de resposta e ele, fosforilado, vai se ligar ao DNA para ativar, e na verdade, no caso desse locus AGR, você tem ativação de dois promotores chamados P2 e P3, onde um deles vai ativar a transcrição de todo esse sistema ligado ao quorum sensing. Essa proteína AGRB eu não comentei, mas ela é a proteína responsável pela secreção do autoindutor, ok? E vai ativar um outro promotor, que é o promotor responsável pela ativação, repressão de genes associados à virulência. Então, aqui a gente tem um esquema mais atual, esse é um esquema agora de 2018, onde você tem o gene AGRD, não importa, vocês não precisam saber de cor esses genes, mas então o gene que codifica o autoindutor, esse autoindutor é um peptídeo, geralmente peptídeos pequenos, 8, 10 aminoácidos, ele vai ser secretado quando ele chega fora da célula e atinge uma concentração limiar, tá? Ele vai interagir com uma proteína receptora, então AIP é a sigla para autoindutor peptídico, ele interage com o receptor, que vai ser fosforilado, que por sua vez vai promover a fosforilação do regulador de resposta, que fosforilado vai se ligar ao DNA para ativar os promotores 2 e 3, certo? Que vão então ativar mais ainda o quorum sensing, a resposta de quorum sensing e as proteínas associadas, os genes associados à virulência. O que se verificou nos últimos anos é que esse locus AGR, além de ativar esse circuito que eu acabei de explicar para vocês, ele também induz a expressão de PSMs. PSMs é uma sigla do inglês, que são as modulinas solúveis em fenol. Isso é um dado bastante recente, isso é de 2018, e eles viram o seguinte, que linhagens muito agressivas de Staphylococcus aureus, elas produziam uma família de toxinas que era um pouquinho diferente das outras linhagens, que receberam exatamente esse nome, de modulinas solúveis em fenol. E vejam, aqui tem alguns papéis dessas modulinas. Vejam, elas são proteínas que vão lisar hemácias, leucócitos, vão induzir reação inflamatória, são elas que matam neutrófilos, uma vez que o Staphylococcus é fagocitado, elas têm a propriedade de matar leucócitos e elas auxiliam em muito a formação de biofilmes. Então, o que a gente começou a perceber é que a regulação da virulência de Staphylococcus é muito mais complexa do que o mero sistema AGR. Tá? Existem vários outros sistemas que eu já vou mostrar para vocês que estão envolvidos na regulação da virulência, seja ativando determinados genes, seja reprimindo alguns genes. Mas o que é muito curioso quando a gente fala de Staphylococcus aureus é que diferentes linhagens de Staphylococcus aureus competem entre si, porque o indivíduo ele pode eventualmente vir a ser colonizado por mais de uma linhagem de Staphylococcus aureus. Então, já se detectaram até o momento 4 tipos diferentes de autoindutores de áureos. E aqui está a sequência de aminoácidos. Se vocês olharem esse autoindutor do tipo 1, ele é muito parecido com esse autoindutor do tipo 4. Na realidade, existe a diferença neste aminoácido aqui, ok? Então, esses autoindutores, eles são intercambiáveis. Eles podem ser usados pelas duas linhagens cruzadamente sem qualquer problema. No entanto, existem linhagens de áureos que codificam outros autoindutores. E o que a gente percebe é que esses autoindutores, eles inibem a ação do outro. Então, por exemplo, o autoindutor do tipo 3 inibe a ação desses autoindutores. Quando vocês estiverem num esquema, numa figura, esse tipo de imagem, ou ele tem seta, ou ele tem essa barra. Essa barra significa inibição, tá? Então, esses autoindutores do tipo 1 e 4 inibem os estafilococos que produzem o autoindutor do tipo 2 e do tipo 3.
Na verdade, eles interagem, eles podem ser intercambiáveis, mas eles inibem Staphylococcus aureus que produzem o 2 ou o 3. Da mesma forma que Staphylococcus aureus que produz o tipo 3 inibe o tipo 2 e inibe esses tipos aqui. Então, você percebe que você tem uma rede de interferência. Olhem o refinamento, tá? Que a gente pode observar nesses organismos, são todos da mesma espécie, são todos Staphylococcus aureus, mas mesmo assim, eles sabem quando tem uma outra linhagem e eles podem vir a interferir com o quórum sense mediado por essas outras linhagens. Isso é uma maneira de se preservar. Então, isso já é muito interessante, porque a gente percebe que a regulação não é tão simples assim. E quem são esses genes que são ativados por aquele RNA3, aquele promotor, tá? Esse promotor aqui, tá? Então, na verdade, esse RNA3, ele é responsável pela regulação de vários genes. Ele ativa alguns genes, ele reprime alguns genes. Então, vejam, se vocês olharem, ele vai ativar especialmente genes que estão associados, cujos produtos estão associados à disseminação. Então, há aquela citotoxina, tá? Uma série de proteases, lipases. Por outro lado, o que que ele reprime? Ele reprime principalmente genes associados à colonização. Se você pensar que isso tudo está acontecendo quando a cultura está atingindo uma fase final de fase log, significa que a densidade populacional está alta, essas células precisam se disseminar. Então, ele vai inibir uma série de proteínas que permitem a colonização, ok? E aqui tem só alguns exemplos a mais, inibe proteínas de ligação à fibronectina, aqui a variedade de proteínas que são ativadas, seta para cima, ativação de genes, aqui seta para baixo, repressão dos genes. No entanto, o que a gente está vendo hoje em dia é que muitos fatores podem interferir e podem ter papéis positivos ou negativos nesse locus AGR. Então, existem, por exemplo, condições ambientais tipo extremos de pH, um excesso de espécies reativas de oxigênio podem vir a inibir o AGR. Aí você vai falar, bom, então a célula, quando ela é fagocitada, o AGR está inibido? Depende, vocês vão ver que não é só o locus AGR. A gente acabou de ver que a gente tem aquelas modulinas, aqui é meramente para mostrar a quantidade de reguladores. Então vejam, essa família SAR, ela é extremamente interessante porque alguns genes dessa família SAR são ativadores da expressão do locus AGR, enquanto que outros genes, eles vão reprimir o locus AGR. E por um lado, a gente pode entender por quê? Porque se eu estou num organismo, num ser vivo, e eu estou num momento onde esse estáfilo está se espalhando, muitas vezes pode ser necessário que a célula diminua aquele impacto que ela está causando no hospedeiro. E ela tem que ter alternativas para escapar daquela situação onde ela se encontra. Então, o que eu queria mostrar a gente tem um conjunto de genes que são extremamente importantes na modulação fina, tá? Porque a maneira que eu mostro o exemplo para vocês, a sensação é tudo ou nada, e não é. Na realidade, tem que ter toda uma modulação. Então, vejam, eu vou passar rapidamente nisso, porque é muito novo, é um assunto bastante novo e vem sendo aos poucos desvendado. Mas já se viu, por exemplo, que além do locus AGR, que é mediado por quorum sensing, sinais ambientais podem ativar a expressão de alguns genes. Então, vejam só, existe esse locus aqui, esse sistema, é um conjunto de genes, que parece um AGR, porque, de novo, você tem um produto sendo secretado e ele vai interagir com proteínas, que por sua vez vão fosforilar outras proteínas, etc. Vejam só, eu tenho aqui, então, na verdade, esse sistema SAI-RS, que ele responde a sinais ambientais. E o que ele pode fazer? A seta, lembrem-se, é ativação. Olhem a quantidade de produtos de virulência que estão sendo ativados agora por esse outro sistema, tá? E ele independe do sistema AGR. Existe essa família SAR, que eu acabei de mostrar para vocês lá, que ela vai modular um pouquinho a AGR, ela vai ativar o AGR, mas por outro lado ele vai inibir
alguns outros sistemas. Esse HOT é um gene que codifica um repressor de toxinas. Então, quando esse HOT está ativado, é um sinal para a célula parar de disseminar e voltar a colonizar. Então, ele inibe as toxinas e ele ativa genes de adesinas e, de novo, genes cujos produtos, claro, vão ajudar o Staphylococcus a evadir do sistema imune. Então, olhem a modulação, olhem a delicadeza desse sistema de regulação. Não é um único circuito, você tem vários circuitos atuando em conjunto, tanto que nesse artigo tem essa imagem aqui, que é exatamente tentando mostrar a rede de reguladores. Então vejam, o sistema AGR, que é o mais clássico de Quorum Sensing, ele é responsável pela ativação de exoenzimas, pela ativação de toxinas, ele vai ativar as modulinas, tá? Ele é ativado pela proteína SAR-A, pelo produto de SAR-A, ele vai ser ativado também, só que o SAR-A, quando ativado, inibe a proteína que inibe toxinas, porque ela inibe a produção de toxinas, a produção de enzimas. Então, é claro que isso aqui é um fator bastante, é um esquema bastante complexo, mas é muito interessante a gente perceber que a gente tem uma rede de regulação onde determinados produtos ativam quando mostra a seta e determinados produtos inibem a produção. Então, isso reflete a dinâmica de sobrevivência desse patógeno, porque há momentos onde ele precisa parar de disseminar, ele tem que voltar a colonizar, ok? Então, é extremamente interessante. Para finalizar a virulência do Staphylococcus aureus, a gente pode falar um pouco sobre a resistência aos antimicrobianos. No início da aula eu falei para vocês, uma das características, infelizmente, é que a espécie aureus, ela tem muitos cassetes gênicos, ela tem conjuntos gênicos, onde mais de um gene codifica produtos que conferem resistência a antimicrobianos. Tanto que o tratamento, muitas vezes, na atualidade, vem sendo que, para se tratar um processo infeccioso por aureus, se administra um antibiótico chamado meticilina ou oxacilina, e é uma das poucas alternativas que sobra. Infelizmente, já existem linhagens MARSA, que a gente chama, que são Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, ou linhagens ORSA, aqui é O, que é oxacilina resistência, tá? O que se faz nesse caso? Nesse caso, se administra um antibiótico chamado vancomicina. Só que olhem o que acontece, a gente já tem linhagens resistentes à vancomicina, então fica muito complicado o tratamento. E isso o Staphylo aureus é um dos principais agentes associados a infecções hospitalares. E aqui eu mostro rapidamente uma tabela de resistência aos antimicrobianos. Olhem só, penicilina, meticilina, tetraciclina, cloranfenicol, eritromicina, etc. Então, aqui está o mecanismo. Pode ser por meio de enzimas que degradam um antibiótico, tipo uma beta-lactamase. Eu posso ter bombas de efluxo. Então, o que acontece? A droga entra na célula, mas a própria bactéria é capaz de lançar essa droga para fora. Eu posso mudar o alvo do antibiótico, o alvo da tetraciclina, é a subunidade 30S do ribossomo. Ele pode simplesmente, por uma modificação da estrutura do ribossomo de uma proteína ribossomal, por exemplo, por mutação, esse ribossomo pode assumir a subunidade 30S pode assumir uma conformação um pouquinho diferente e com isso se tornar resistente, tá? Então, vejam, a gente pode ter vários tipos de mecanismo. Eu posso ter o trimetoprim, que é um antibiótico que atua na síntese de ácido fólico. Eu posso ter outras vias alternativas. Então, olhem a variedade de mecanismos, olhem a variedade de antibióticos ao qual o Staphylococcus aureus é resistente. O que acontece como principal característica diferencial de aureus é o fato dele ser coagulase positivo, é o fato dele produzir halos de hemólise quando cultivados em agar-sangue. Então, aqui a gente vê claramente, isso é uma placa de agar-sangue. Essas colônias brancas são colônias de Staphylococcus aureus, apesar de ele chamar aureus, nesse caso ele está gerando colônias brancas. E o que a gente vê aqui ao redor são halos de destruição dessas hemácias, ok? Então,
Outras características que a gente usa para caracterizar Staphylococcus aureus, e prestem um pouco atenção nessa, porque no próximo filme eu vou mostrar para vocês a importância desse tipo de meio de cultura. Isso é um meio de cultura seletivo e diferencial para Staphylococcus aureus. Isso é um meio de cultura chamado agar-mannitol sal. O que tem nesse meio de cultura? Tem os nutrientes, uma série de nutrientes, mas se adiciona a esse meio de cultura 7,5% de NaCl, que é uma concentração muito alta de NaCl, tá? Para vocês terem uma ideia, a água do mar, em média, nas praias, a água do mar tem em torno de 3% de NaCl, esse meio de cultura tem 7 a 7,5% de NaCl, se adiciona a esse meio de cultura um composto chamado mannitol, um açúcar chamado mannitol, que, dentre os estáfilos, o aureus, dos estáfilos de importância médica, claro, o aureus é uma das únicas espécies capazes de fermentar o mannitol, e se adiciona a esse meio de cultura um indicador de pH. É um indicador de pH que, quando o pH do meio está na faixa de 7, ele tem a coloração vermelha, e quando ele cai para pHs abaixo de 7, 6, 5, o indicador vira e fica amarelo. O que acontece, então? Esse é um meio de cultura seletivo e diferencial para Staphylococcus. Por quê? Porque o gênero Staphylococcus é um gênero capaz de crescer até 15%, algumas espécies, até 15% de NaCl. Então, ele é seletivo para estáfilo. Claro que eu estou pensando numa amostra clínica, onde um indivíduo, normalmente, a gente não tem organismos extremamente halófilos na nossa pele e nas nossas mucosas. Tá? É óbvio que se eu pegar uma amostra ambiental, é capaz de outros organismos crescerem, mas eu estou falando em termos de uma situação clínica, onde você tem um indivíduo com determinados sintomas, você fala, puxa, será que tem Staphylococcus aqui? Então você vai coletar a sua amostra, você vai inocular nesse meio. Ele é seletivo por causa da concentração de sal, então se cresceu aqui, provavelmente é estáfilo, gênero Staphylococcus. Mas e para separar a espécie aureus? Ele é diferencial por quê? Porque se houver a espécie aureus, ela vai crescer, vai utilizar o mannitol, vai fermentar o mannitol, produzir ácido, o ácido vai ser lançado para o meio externo, vai promover a redução do pH do meio, e o meio vai virar de cor de vermelho para amarelo. Isso vai ser muito importante, porque eu gostaria de, na próxima apresentação, na próxima aula, mostrar para vocês o resultado de um trabalho que foi realizado como dissertação de mestrado de um ex-aluno meu, tá bom? Então, a gente vai deixar para ir para a próxima aula a gente discutir, ok? Muito obrigada, até uma próxima aula.